Aí, funcionou agora, funcionou. Deu? Deu. Tá na live? Sei, gente, em questão de minutinhos hoje, o programa 60 minutos. Parceiro Leandro Moreira, que vai estar aqui para fazer um super bate-papo. Já entra e vai compartilhando. Hoje a gente vai falar de muito tema bacana. Lógico que a gente vai falar da votação de hoje, votação de ontem, hoje na Câmara Municipal. Temas que você tem que estar curtindo com a gente aqui. Então vai entrando, minutinho, vamos estar no ar, beleza? Só vamos lançar e daqui a pouquinho entramos no ar. Grande Édipo. Beleza? Firme? Tá começando? Como é que está? Beleza? Um minutinho, hein? Já vamos entrar. Olha lá, a galera tá entrando. Um abraço pro Alisson, meu parceiro. Tamo junto. Vamos entrar no ar, hein? Olha lá, a galera tá entrando. Um abraço pro Alisson, meu parceiro. Tamo junto. Vamos entrar no ar, hein? Gabriel tava junto comigo hoje lá na Câmara, né? Show de bola. Vamos entrar aí no ar. Acabar essa música, né?
Aô, meu povo moroense, meu povo de toda a região. Hoje eu tô feliz demais da conta, hoje eu tô feliz demais da conta. Você tá feliz hoje? Hoje eu tô feliz, sabe por quê? Porque o povo moroense venceu. O povo moroense tá de parabéns hoje. Hoje tivemos uma vitória na Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente vai falar isso, tá? Não vai ter aumento de salário aqui em Campo Mourão. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Hoje, programa 60 minutos aqui na Campo FM, você sabe a rádio que toca você, com o Dr. Marlão no comando, e hoje a participação para lá de especial. Vou falar aqui a biografia do menino. Aliás, biografia não, como é que é o nome, Leandro? O currículo. Leandro Moreira, meu parceiro, músico, economista, perito com MBA em gestão de negócios, pós em finanças, bacharel em direito, agora mestre, né? Fez seu mestrado aí em sociedade e desenvolvimento e pré-candidato a vereador. Primeira vez, acho que estamos, segunda vez recebendo um pré-candidato a vereador no programa. O cara com baita do conteúdo que a gente vai explorar hoje aqui. Vamos conversar bastante, ele está com um livro novo que ele está lançando. Vamos falar sobre o livro dele e depois vamos dar aquela falada também, né, do que aconteceu na Câmara. Então você que está curtindo com a gente, o Edinaldo, o Rafael Assis, que estão curtindo no Facebook. Facebook é lá na live da página Dr. Marlão. Muito boa tarde, Leandrão. Boa tarde, Mário. Prazer enorme, privilégio estar aqui com vocês. Uma boa tarde também, bom início de tarde aos ouvintes da Campo FM. É realmente muito bacana o seu espaço aqui, principalmente para estar falando sobre as questões assim pontuais do dia a dia aqui da cidade e da região. Maravilha. O programa é para isso mesmo. Aqui é para a gente explorar, trazer pessoas com conteúdo, né? Independente de lado, independente de ideologia, para a gente conversar aqui e trazer um conteúdo de qualidade para o nosso ouvinte, para quem acompanha a gente também na live. Além de falar logo aquela pincelada nas notícias da semana. Essa semana tem bastante coisa. Eu estou feliz demais da conta. Não consigo esconder o quanto eu estou feliz hoje. Parabéns, moroense. Mas, Leandrão, para a gente começar a nossa conversa, né? Falei aqui o teu currículo aí, né? Mestre em desenvolvimento, em sociedade e desenvolvimento. E está lançando um livro. Conta pra gente como que é essa história, o que é esse livro. É a tua tese de mestrado, isso mesmo? Sim, o livro é esse aqui, a dissertação do mestrado. Vou mostrar aqui na live, vou mostrar aqui. E o mestrado é aqui da cidade, Dr. Marlão. Aqui da Unespar, um mestrado que é uma conquista política nossa, uma conquista da nossa região, uma conquista do estado do Paraná, que é um mestrado interdisciplinar, quer dizer, um mestrado que envolve várias disciplinas, né? O meu orientador, por exemplo, o professor Bruno, um grande abraço para o professor Bruno, que é pós-doutor em História, mas nós temos o pessoal do Direito, temos o pessoal da Economia, da Administração, o pessoal da Geografia, o pessoal da Filosofia, de Letras, Pedagogia. Envolve todas as disciplinas? Envolve, é interdisciplinar. Então, a pesquisa, né, a princípio, você entra com um projeto, a minha pesquisa inicial não era bem para estar analisando o objeto, que são os moroenses, vamos dizer assim, o início da cidade de Campo Mourão. A princípio, a minha proposta era analisar uma grande polêmica que houve no samba, né, na década de 30. Não tinha nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Com o Noel Rosa e o Wilson Batista, né? Eu tenho esse gosto, em especial pela música, você tem também, né? Pela literatura, pela poesia. Mas aí o professor Bruno deu uma focada, falou, por que a gente não vai analisar os primeiros processos criminais da cidade? Aí já começou a destinar porque é o... Para que veio tema ser do livro, tema do livro. E eu atuo como perito aqui na cidade também, perito judicial desde 2009 na área financeira, econômico-financeira, e ele pensou nisso. Você tem esse contato com os autos, com os processos, né? Apesar de não são processos criminais, né? Mas ele falou, de repente a gente pode ter acesso a esses primeiros processos criminais da cidade. E eu entrei em contato com o pessoal da primeira vara criminal, com o Dr. Fabrício, com os demais auxiliares da justiça, e eles abriram abriram um arquivo da primeira vara criminal para que a gente pudesse ir nos primeiros processos. Né? E existe esse arquivo dos primeiros processos criminais? Sim, existem. Mas bem organizado, hein? Tem. Na realidade, físico, né? Escrito à mão, né? Folhas assim, algumas folhas você tem que tomar cuidado, senão realmente desmancha, né? Uhum.
O processo mais antigo, ele data o crime de 1928. Esse é o primeiro crime que teve em Campo Mourão. Na realidade, é o processo número 2. Aliás, o primeiro... É o primeiro crime, né? É o primeiro, Pelo menos que foi alcançado pela justiça, né? que conseguiram constatar, né? Que constataram, né? Provavelmente existiram outros anteriores, né? E talvez até concomitante, né? Mas o livro, o primeiro capítulo do livro vai falar sobre isso, sobre essa aproximação do Poder Judiciário e de como ele vai, de certa forma, disciplinar os atores sociais, quer dizer, as pessoas que moravam em Campo Mourão de início, como que o Poder Judiciário, como instituição disciplinadora, ela vai alcançar essas pessoas, né? Então começa com esse foco o teu livro. Sim, né, o objeto de pesquisa nosso são as pessoas, né, nos autos, presentes nos processos criminais. A principal fonte de pesquisa são os processos criminais, claro que não só esses, né? São também algumas leis orgânicas, né, conforme depois da emancipação do município. Nós temos também algumas dissertações, algumas teses que vão estudar sobre a região, sobre como que Campo Mourão vai sendo ocupado. E também livros dos memorialistas, né, dos memorialistas mouroenses, por exemplo, igual o Jair Elias, nosso amigo. Inclusive tem que trazer aqui no programa. A Edna Simeonato, Pedro Veiga e vários outros, né? Tem vários outros aí. Os que veio na cabeça são esses três, né? Eles constam aqui nas referências do livro. Então, e tudo de Campo Mourão. De Campo Mourão. De Campo Mourão, não abrange a região. Focado em Campo Mourão. É que o Campo Mourão que nós conhecemos hoje em dia não era o mesmo. Então explica isso para a Campo população. Mourão não era o mesmo. A princípio, Campo Mourão ele era uma vila de Guarapuava. Né? Aqui no início do livro, eu começo o primeiro capítulo, aliás, o primeiro ele é metodológico, sobre uma lei que vai ceder o espaço do campus do Mourão, né, e da Serra de Pitanga para a Câmara Municipal de Guarapuava, por um determinado montante, sabe? Uhum. Então, de certa forma, nós fomos comprados e o espaço pertencia à Câmara Municipal, ao Poder Legislativo de Guarapuava. Aí depois, aqui ó, a lei em 1916, a lei número 1559, de 29 de março, cede, né, os espaços, né, incorpora ao patrimônio da Câmara Municipal de Guarapuava, Serra de Pitanga e Canto do Mourão. Em 1944, 45, um bom tempo depois, né, essa lei de 1916, Campo Mourão passa a pertencer a Pitanga. Ele fica mais ou menos aí só 2 anos, aí vem a emancipação do município. Então, durante um certo tempo, a gente foi distrito de Guarapuava, mais ou menos isso. Um distrito, uma vila, né? Uma vila de Guarapuava. De início um patrimônio, depois um distrito policial, depois um distrito judiciário. E esse poder judiciário ele vai se aproximando, né? Conforme vai se aproximando do poder judiciário, você tem vamos dizer assim, o espaço vai diminuindo também. A ideia do Estado era manter um controle cada vez maior sobre as pessoas, no sentido até de conter a criminalidade, no sentido, depois de 47 também, de você ter um controle sobre a produção, sobre os tributos, sobre o que era produzido. Quando que Campo Mourão vem a ser emancipado? Consta isso aí, você lembra de cabeça? Quando deixa de ser distrito de Pitanga? De Pitanga, nós temos aqui, ó. Vamos folhear o livro aí pra Vamos gente achar. Enquanto isso, mandando abraço aqui pro Lucas Felipe, pro Júnior Lobo, pro Carlos César e pro Henrique Robaina, nossos companheiros que estão curtindo a gente na live no Facebook. Você quer, além de ouvir a gente assistir, vai lá no Facebook, página Dr. Marlão, e você vai ver essa entrevista aqui, esse bate-papo, hoje com o Leandro Moreira. Leandrão, achou aí quanto Campo Mourão deixou de pertencer a Pitanga? 1947, a lei número 2, de 11 de outubro, veja, não é 10. 11 de outubro, foi publicado no Diário Oficial, número 205, né, o Diário Oficial de 1º de novembro, a elevação do distrito de Campo Mourão à categoria de município. Eu vi uma entrevista esses dias do Jair, o Jair explicando isso também. Ele tem um livro, o dele é mais histórico, né? Não é, o enfoque é diferente do seu, né? Uhum. Mas ele também trata, e ele falou desse tema, que o 10 de outubro é uma data mentirosa, né? Foi publicado errado, né? Olha, eu não sei qual que foi a estratégia deles,
Marlão. Mas aqui, quando eleva Campo Mourão, são elevados muitos municípios mesmo. Uhum. Por exemplo, Mandaguari, alguns municípios que não existem mais, Apucarana, Corumbataí, Pitanga. Há vários municípios que há uma mudança, né? E, aliás, olha, tem uma curiosidade aqui nessa lei, que a lei que eleva Campo Mourão ao município, eleva Maringá a distrito de Mandaguari. Quer dizer, quando nós viramos município, Maringá virou distrito. Isso eu sabia que Campo Mourão é o município mais antigo que Maringá, né? É mais Você vê antigo. quanto que Maringá cresceu a mais depois, expandiu, né? Sim. E aqui as vilas, né? E Campo Mourão tinha algumas vilas na época. O que era a vila de Campo Mourão? Barbosa Ferraz, Juranda, Barreirinho do Oeste. Sabe, vilas assim como fosse os distritos. É Como se basicamente fossem isso, né? distritos, né? Porque o município ele era, a princípio, maior. Quando pertencíamos a Guarapuava, o espaço era maior. Depois, com Pitanga, houve uma diminuição do espaço e Campo Mourão mais outra diminuição. E conforme vai esses municípios que aqui são chamados vilas, eles vão se emancipando, Campo Mourão vai ficando menor também. Uhum. Por exemplo, Campo Mourão, Piabiru era uma vila de Campo Mourão. O professor Candinho, né, que nasceu de Piabiru. É um grande Candinho, um abraço para ele. Um abraço pro povo de Piabiru, né? Eu gosto muito do pessoal de lá. O pessoal de Piabiru, com certeza ligadinho aqui na Campo FM. E alguns têm essa dúvida que falam, mas Campo Mourão não pertencia a Piabiru, dá essa ideia, sabe? Mas o interessante é que nos autos, o que a gente analisou nos autos? Quando pegava-se algum feito, algum delito cometido nas vilas, né? Analisava-se se havia rua, se havia hotel, se havia hospital, se as casas eram de alvenaria, se eram de madeira, né? E Piabiru, elas estavam num estágio avançado de modernização. Então, é por isso que dá essa ideia. Piabiru era um lugar que já tinha hotel, já se fala em hotel, já tinha hospital, já estava mais avançado. Mas essa força política de Campo Mourão acaba fazendo com que Campo Mourão vai se emancipar primeiro. Depois, Piabiru, também depois é criada a comarca de Piabiru. Campo Mourão vem primeiro. Inclusive, alguns desses municípios podem voltar para Campo Mourão agora com essa discussão da diminuição, né? A diminuição não, né? Vai pegar os municípios que têm, acho que, menos de 5 mil habitantes, alguma coisa nesse sentido aí, e vão voltar a ser distritos. Campo Mourão tem vários na região aí que podem voltar. Inclusive Farol, né? Farol, não sei se tem 5 mil habitantes, acho que não tem. Eu acho que isso daí é 4 mil e pouquinho, acho. Vai ser uma luta política muito forte, doutor Marlon, porque, convenhamos, né? Se você às vezes mantém um distrito como distrito por causa, às vezes, de um cartório, imagine uma cidade, né? Com todo um aparato administrativo. Pois é. Não é tão simples tornar uma cidade num distrito. Tem muito interesse político por trás, né? Tem. Imagina quantos cargos políticos seriam extintos, né? E um dos motivos na época, o livro vai trazer isso da emancipação de Campo Mourão, era porque muitas vezes o centro, né, o centro, no nosso caso Guarapuava ou Pitanga, ela tinha uma atenção muito maior da capital. Então, quando você torna uma cidade um distrito, muitas vezes ela perde a autonomia de luta política. Com certeza. Nem sempre é interessante, né? Sim. Campo Mourão preferiu ser mesmo, claro que você tem que manter a própria lei aqui, o artigo 9 da lei, eu comento aqui no meu livro, ele vai dizer que Campo Mourão tinha que ter, tá aqui, ó, o município criado nesta lei que não arrecadar no exercício de 1948 renda superior a 120 mil cruzeiros, será conduzida à situação anterior. Aí voltaria a ser vila, no caso. Voltaria a ser vila, né? Voltaria a ser vila. Então, note que junto com a ideia da criação do município, cria-se também algumas obrigações tributárias. É verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta assim, mais, né, apimentada, mas antes mandando um abraço pro Bruno Cruz, meu parceiraço que está curtindo aqui, o Rick Caput, estão com a gente aí. Ajuda a gente compartilhando esse vídeo aí para mais pessoas participarem dessa conversa. Querem mandar uma sugestão, uma crítica, um questionamento aqui no programa, um questionamento para o nosso convidado Leandrão aqui. Leandro Moreira, pode mandar para ele. Daqui a pouco a gente vai falar também de alguns outros temas. Ele está com um curso de finanças pessoais, vai explicar a importância disso na organização aí. Fica com a gente aí, a gente ainda vai falar daquele tema mais apimentado que aconteceu hoje na Câmara.
Qual que é o tema mais polêmico do teu livro? Tem um assim que você fala, esse aqui é o tema mais polêmico, você dá? Então, doutor Marlon, na verdade, quando a gente se lança a pesquisa, você cria-se muitas hipóteses. Sim. Você começa a criar conjecturas. E quando você começa a abrir os autos criminais, né, há muita coisa importante para a tua pesquisa e outras mais interessantes. Uhum. Mas, por exemplo, um tema que faz parte do imaginário social da nossa cidade é o tema sobre a grilagem. Grilagem de terra? É. Tem como explicar? Assim, lógico, a gente não vai contar tudo que tem no livro, porque depois tem que vender, né? Esse livro, vamos fazer um marketingzinho dele também. Mas só dar uma introduzida. Eu lembro que o meu orientador... Existe isso em Campo Mourão? Existia isso aí? Então, não era o foco da pesquisa. Mas no início, né, nós temos lá no arquivo criminal vários momentos em que houveram, vamos dizer assim, delitos em relação à propriedade ou em relação à posse. Campo Mourão, quando ele surge, aqui está um livro do Pedro Veiga que foi citado, ele fala que é mais ou menos 1907 que começam a vir as famílias para cá, e no qual ele cita alguns sobrenomes de famílias, e elas começam a tomar conta do local, né? A cuidar do lugar, né? E existia, vamos dizer assim, entre aspas, um espírito de posse. E isso está na fala de um dos advogados de um processo criminal. Por quê? Porque uma dessas famílias, o que acontece? Quando o Estado vem e fala, nós vamos medir, delimitar, estabelecer propriedades, você vai deixar de ser posseiro para ser um proprietário. E isso vamos dizer assim, uma evolução. Uma evolução. Aquilo lá passa a ser teu. E para ser seu, aí tem também uma regrinha jurídica, né? Tem que constar no papel, a escritura, tudo, né? Etc. E tal. Mas isso era muito novo para a época. Então o que acontecia? Um dos processos, né? Ele vai estar aqui no livro, quem quiser ler, eu troquei os nomes, né? Para preservar, né? Foi uma questão ética, né? Preservar a identidade, né? Das pessoas. Mas um desses indivíduos, desses primeiros aqui, ele não gostou desse movimento de cercamento, né, esse movimento de estabelecimento. E ele resolveu soltar os corpos na roça de um outro, só que o outro também era igual ele, né, era também um poceiro grande, né, e colocar fogo na tuia. Pai do céu. E daí virou um processo criminal. E na defesa, a defesa desse sujeito, o que o advogado fala? Fala, olha, quando ele chegou aqui, não havia estacas, não havia piquetes, não havia arame farpado, né? Não havia delimitação. Para onde ele olhava, ele falava, isso aqui é meu. Então havia um espírito de posse, né? Nesses primeiros indivíduos, né? A tese de defesa, né? Que colou. Na verdade, deu absorção, né? Na verdade, prescreveu. Deu uma enrolada. Infelizmente. Aí nós vamos falar depois sobre essa questão da ilegalidade tolerada ou necessária e desse instituto da prescrição, muito presente nos processos criminais, os primeiros processos criminais. Isso tem a ver com esse tema também. Está no livro também. Está no livro. Então, o que aconteceu? O advogado falou, não, mas ele não tinha essa ideia. Para ele tudo era dele. Antes não tinha cerca, antes não tinha limite. Aonde olhava era dele. Como que agora vocês vêm dizer que agora tem um limite? Tem um limite, né? Isso a gente se criou, nasceu dessa forma, né? Vamos dizer assim. Nós nascemos disciplinados para entender limites de propriedade, né? Principalmente na cidade, né? Onde tem um muro, é onde começa a rua. Mas naquele tempo não era tão bem assim. Era diferente a compreensão, né? Tem um processo também em Mamborê, num lugar chamado Pensamento, que também fazia parte de Campo Mourão. Mamborê tinha outro nome, primeiro era Raamamburê, um nome que significa... É de origem indígena? Guarani. É muito forte a presença indígena aqui, por mais que os livros silenciem. Foz do Iguaçu, Mamborê, Urubacaí, Gabiru, Mamborê, Ivaí, Iguirivari. Isso aí pelos nomes, né? Sim. Ivaí significa feio, né? É. Porã, bonito. Ivaí, Porã, feio e bonito. Eu não tô com o meu Guarani muito afiado, né? Eu vou deixar para você fazer essas... Mamborê era Mamburê, significa um lugar de grama amassada. Depois virou Mamburê, com U, depois Mamborê. Foi mudando. E fazia parte de Campo Mourão. E lá teve um entreveiro
com mortes, né, infelizmente, em que o indivíduo chega com a licença do administrador da gleba e fala, a minha licença é nova, então eu vou plantar no Tiguera. Eles são os nomes que vêm nos autos, algumas palavras, de certa forma, deixaram de ser usuais para a gente, né? Ele ia plantar ali na roça, aí morava uma família no lugar, falava, não, o nosso vale mais por ser mais antigo, não o meu vale mais por ser novo. Ele acabou matando o casal, tentou matar a filha, um caso assim muito trágico, um processo criminal de Campo Mourão. E havia, por fim, né, mais um exemplo, são muitos exemplos, né, relacionados à propriedade. Aí tem bastante a ver com essa ideia nossa da grilagem, né? Você sabe por que fala grilagem? Porque diz que colocava os grilos ali para deixar amarelo, deixar envelhecido, é isso mesmo? Reza a lenda que Essa lenda que é isso, né? Pegava ali papel meio falsificado, queria deixar com... Vai dizer que o papel já existia antes da pessoa ter ocupado o Vai lugar. dizer que era ver, colocava os grilos lá, o grilo fazia as suas necessidades. Não, tinha que fazer um teste, né? Aproveitar uma gaveta aqui. Dá pra gente fazer essa experiência científica, né? Tem um dos grandes, né? Também não é